Com uma visão mais aberta da transgressão, leia Gênesis 3, conseguimos perceber que a descrita serpente espiritual, mesmo não possuindo corpo material palpável, como idealizado por alguns ouvintes negligentes da palavra de Deus, leia Jeremias 26, 1-6 e Tiago 1:25, possuem uma forma que se materializa nos pensamentos e ganha forma na mente, que se altera conforme o grau de entendimento espiritual, não se tratando meramente de uma cobrinha qualquer existente no nosso plano físico. Leitura do livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 25. Feliz é quem persevera diligentemente na palavra de Deus, colocando-a em prática e produzindo os devidos frutos, não se comportando como um ouvinte negligente, que com o tempo tudo esquece. Pelos elementos presentes na mensagem passada pela serpente espiritual, é nítida que ela adota a postura de tentador, buscando implantar a cobiça na distraída Eva, que mesmo demonstrando conhecer o teor da ordem de Deus, leia Gênesis, capítulo 3, versículos de 1-3, é negligente, permitindo que o tentador modifique a compreensão por meio do véu da corrupção espiritual, ou seja, promessa de recebimento de vantagem que a tornaria uma potestade. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 4-5. A serpente astuciosamente replicou: vocês não morrerão se comerem o fruto proibido por Deus. Ele sabe que, no dia em que comerem deste fruto, vocês serão como deuses e os seus entendimentos abrirão ao conhecimento, tanto para o que é bom, como para a maldade. Fazendo um pequeno esforço reflexivo, o leitor consegue ver a postura manipuladora da serpente, um agente corruptor, que busca distorcer a verdade existente naquele momento, com o objetivo, de longo prazo, de aprisionar pessoas por meio de dogmas sociais sedutores, como a realização de desejos. O apóstolo Paulo chama de filhos da serpente as pessoas que caem nas armadilhas do tentador e adotam as posturas dogmáticas implantadas por meio das inúmeras teorias tortuosas. Leia a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1-13. Há muitas advertências para que os servos sejam diligentes quanto às próprias ações. Leitura da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 11-13. As discípulas, da mesma maneira, devem ser prudentes, possuir boa reputação social, não ouvir e nem espalhar fofocas. As mulheres de Deus devem ser fiéis em tudo. Os discípulos casados sejam bons administradores do lar, mantendo boa convivência com os entes familiares. Quem exerce bem o ministério como discípulo, excelente posição de confiança alcançará, no exercício da fé, que há em Cristo Jesus. Nesse contexto histórico, carnalmente existiam apenas uma pessoa do gênero reprodutor masculino, representada por Adão, e uma pessoa do gênero reprodutor feminino, representado por Eva. Contudo, os tentadores já os observavam, avaliando como agiriam para intervir na humanidade, que era certa a multiplicação, conforme as bênçãos concedidas ao ser humano pelo Senhor Deus, Jeová. Leia o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Adão e Eva foram abençoados por Jeová da seguinte forma: multipliquem-se tendo muitos filhos para povoarem este planeta, e exercerem autoridade sobre tudo que há na terra, sejam peixes ou aves, ou qualquer ser que possui o sopro da vida e se move na terra. Assim, conseguimos perceber a característica estrategista da serpente, que se igualam ao de golpistas, que, antes de lançar as armadilhas fatais, leia Salmos, capítulo 10, versos de 1-4. Salmos, capítulo 37, versículo 32. Salmos, capítulo 91, versículos de 1-9, avaliam o alvo e o ambiente para perpetrar ações fulminantes que reduzam as chances de defesa das suas vítimas, tornando seus atos potencialmente mais eficazes. Leitura do livro de Salmos, capítulo 10, versículo de 1-4. Ó, soberano Senhor Jeová, qual o motivo de manter-se longe e em silêncio no tempo da aflição? Os malignos caçam arrogantemente os desatentos, mas esses caçadores ficarão presos nas suas próprias armadilhas. O injusto se alegra nos seus desejos egoísticos,
O avarento ignora a existência de Deus. O malvado age soberbamente, não ouve ninguém, e sintetiza seus pensamentos numa única tese: Deus não existe. Leitura do livro de Salmos, capítulo 37, versículo 32. O maligno observa atentamente o justo procurando o momento que o conduzirá à morte. Entenda que o citado texto bíblico, que narra o pecado original de Adão e Eva, nos apresenta uma serpente espiritual. Leia Gênesis, capítulo 3, versos de 4 a 5, com poderosa inteligência corruptora, capaz de influenciar a intenção comportamental de qualquer pessoa desatenta, independentemente do gênero reprodutor, ser masculino ou feminino. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5. A serpente astuciosamente replicou: Vocês não morrerão se comerem o fruto proibido por Deus. Ele sabe que, no dia em que comerem deste fruto, vocês serão como deuses e os seus entendimentos abrirão ao conhecimento, tanto para o que é bom, como para a maldade. Assim, dentro de conceitos mais amplos, a serpente espiritual maligna tem perfil de tentador. Leia o livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e o capítulo 20, versos de 1 a 3. Com demonstrada capacidade de seduzir e instruir os recrutadores distraídos e ambiciosos, que conservam o antigo perfil histórico de Eva, para disseminar teorias do acaso, dentro do propósito único de cooptar outros dependentes do sistema de coisas, que ainda conservam a velha postura negligente de Adão.